Na nossa vida espiritual, precisamos de vigiar, pois a nossa carne é um inimigo a ser vencido. A carne é simbolizada nas Escrituras pelos povos que habitavam a boa terra antes dos israelitas. Os filisteus era um destes povos, e eles representam os nossos pensamentos carnais. Quando os pensamentos da carne nos capturam, nós somos aprisionados neles. E precisamos orar e nos voltar ao Senhor para sairmos desta situação. Primeiramente, nós vamos ler em 1 Samuel, capítulo 5. Diz assim os versículos 1 e 2. Os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus e a meteram na casa de Dagon, junto a este. A arca de Deus, ela representa Cristo, mas a arca também representa cada cristão individualmente. Portanto, o fato da arca ter sido capturada pelos filisteus significa que a nossa carne também nos captura e nos prende. O que deve ser feito? Isto é o que nós vamos ver. Mais à frente, no capítulo 7 de 1 Samuel, nós encontramos no versículo 6 a seguinte providência. Congregaram em Mispa, tiraram-lhe água e a derramaram perante o Senhor. Jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. O que há ali? Para que sejamos totalmente libertos de nossa carne, a primeira coisa, devemos levar a água e derramar perante o Senhor. Esta água significa a nossa mente. Devemos levar ao Senhor a nossa situação, os nossos pensamentos, os nossos filisteus. Em seguida, diz que jejuaram, isto é, pararam de alimentar a carne. Depois, a confissão. Pecamos contra o Senhor. Sim, porque se a carne nos aprisiona, estamos errando em algo e precisamos de confessar. Após a confissão, vem o julgamento. Samuel julgou. Portanto, nós julgamos a nós mesmos e condenamos a nossa atitude e pensamento carnal ao qual nós obedecemos. Em seguida, nós vamos ver que no versículo 8, diz assim: então disseram os filhos de Israel a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre da mão dos filisteus. Para ficarmos livres dos pensamentos da carne que nos aprisiona e nos atormenta, precisamos de oração. Isto é um passo importante e é o princípio da nossa libertação. No versículo 9, há mais um passo. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Observe que a resposta do Senhor vem após o sacrifício do cordeiro. O cordeiro é Cristo, e o sacrifício do cordeiro é o nosso próprio sacrifício. Isto é, precisamos sacrificar a nossa carne. Precisamos de nos sacrificar ao Senhor na morte de Cristo. Assim, Deus nos ouvirá. No versículo 12, há mais um passo. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs em Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Sim, esse é o testemunho final da vitória. É a pedra. A pedra é o Espírito Santo. Portanto, há o sacrifício e há o Espírito. O Espírito é a presença poderosa de Deus. Isso nos dá a vitória contra os filisteus e deu a vitória a Israel. Assim temos arrependimento, temos confissão, temos o Cordeiro nos sacrificando em Cristo, isto é, tomando a cruz e negando a nós mesmos,
e temos a pedra. Temos o Espírito Santo. Estes são fatos espirituais para nos livrar e nos trazer libertação, pois os filisteus nos oprimem. Os filisteus nos deixam sem ação e nos impede de orar, nos impede de ter contato com a palavra. E todos esses pensamentos se tornam como se fossem nós mesmos. E se começamos a acreditar neles, eles nos tomam e nos escravizam de tal forma que ficamos numa situação muito terrível. Precisamos olhar para o Senhor. Quando se diz que derramou água diante do Senhor, significa nos apresentarmos diante de Deus com fé. Assim vem o arrependimento e a confissão. Assim vem o cordeiro e a pedra. Isto é, vem a morte de Cristo e a pedra, o espírito de ressurreição. Contra o espírito de ressurreição, não há nenhum filisteu que possa prevalecer. Assim, prevalecemos pela fé no nome de Jesus Cristo, o Cordeiro. Prevalecemos pela fé na ressurreição, a pedra, o Espírito Santo que dá vida a cada um de nós. Louvamos o Senhor e somos agradecidos pela libertação que nos vem por meio da fé em Jesus Cristo. Que a paz e o amor do Senhor esteja derramado em todos os corações. Amém.